lá no YouTube, tá bom? Ok. Não tá, no momento não está no YouTube, não. No momento ele está na nuvem do Zoom. Vai ser disponibilizado depois. Ah, tá. Depois. Tudo bem. Ok. Começar então? Vamos. Eu vou compartilhar aqui uma. Eu vou compartilhar uma tela, mas é bom sempre a gente orar, né? É sempre bom uma oração. Posso orar, pastor Pércio? O senhor deixa? Com certeza, Milton. Você é quem nos dirige aí hoje. Tá bom. Pai, nós agradecemos o privilégio de estarmos juntos, mesmo virtualmente, mas é bom sorrirmos, trocarmos comentários, como acabamos de fazer, sobre tantos assuntos. E estamos ansiosos, Pai, pelo dia em que poderemos nos unir novamente, tanto em pequenos grupos, como na grande celebração na congregação. Nos ajude que esse dia chegue logo, Pai. Que todas as medidas que estão planejadas possam ser implementadas e, de fato, a gente consiga se reunir logo. Salva as pessoas, salva a nossa economia. Nos abençoe também nesta hora aqui, no nosso conversar aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse tema, evangelização discipuladora, ou o que a gente vai ficar conversando nesses 3 dias, eu pedi a oportunidade ao pessoal, o Henrique, o Corazzo, o pastor Pércio, para a gente falar sobre isso. Não tem exatamente novidade, não, tá bom? É muito importante entender isso. Não tem exatamente novidade, não, porque, como disse Salomão, não há nada novo debaixo do céu, ainda mais quando a gente vai falar de princípios bíblicos. Mas, mesmo não tendo novidade, essa discussão ela tem sido muito positiva em todos os lugares do Brasil onde ela tem acontecido. Esse conceito de evangelização discipuladora, que tem um ar de novidade, mas que, no fundo, é só a gente pensar no que nós mesmos já fizemos no passado, tem sido bastante interessante em todo o Brasil. Por isso, a proposta de a gente fazer essa discussão aqui também na nossa Igreja da Lapa, inclusive com os processos de começar os pequenos grupos. A ideia do relacionamento discipulador atrelado ao pequeno grupo é porque a grande verdade é que multiplicar é cumprir a grande comissão. A igreja primitiva começa como um grupo de cerca de 120 pessoas. Em menos de 2 anos, ela está com talvez 15 mil membros. A última contagem que é feita, que acontece em torno de 1 ano e meio a 2 anos depois, ela tem 5 mil, sem contar mulheres e crianças, já muitos sacerdotes obedecendo à fé. E naquela época Jerusalém tinha entre 40 e 70 mil pessoas, portanto ela tinha aí de 1/4 para cima da população de Jerusalém já convertida em 1 ano e meio. E não apenas em Jerusalém, mas o próprio Novo Testamento, o Evangelho chega a praticamente todos os lugares, aí em cerca de 50 anos. Portanto, a ideia do discipulado é a ideia da multiplicação. E o mandamento de Mateus 28 não é multiplicar pequenos grupos, é multiplicar discípulos. Por isso que, mesmo não sendo novidade, é uma boa discussão a gente fazer para que cada pequeno grupo consiga, de fato, de forma mais eficaz se multiplicar, ter essa ênfase no discipulado. Para a gente pensar nisto, há uma estrutura, eu não estou lembrando agora o autor desse gráfico, eu tenho o nome dele na cabeça, mas não está saindo aqui. Que ele sugere que isso é um ciclo, na verdade, da vida. Todas as coisas, casamento, por exemplo, os filhos, a igreja, tudo nasce com um propósito. Tudo. Mas esse propósito, para ser executado, para ser cumprido, ele termina exigindo uma estrutura. Essa estrutura que é útil, que é necessária para o cumprimento do propósito,
ela termina virando o que é chamado nesse modelo aqui de ministério. A diferença de estrutura para ministério é que a estrutura ainda existe uma lembrança do propósito, a estrutura ainda discute a razão de ser, que é o propósito. No ministério, o propósito fica um pouco mais distante e a estrutura termina sendo a que mais conta. Um exemplo muito claro disto é a gente medir o sucesso de uma programação pelo número de pessoas que estavam presentes. É a gente repetir uma programação apenas porque ela foi bem sucedida no ano passado e você termina criando uma tradição, mesmo que isto já não tenha mais exatamente sentido, já não tenha mais exatamente um significado para aquilo que se propunha no passado. Se a gente levar para uma ideia de casamento, por exemplo, no ministério, as pessoas estão juntas, estão na mesma casa, mas já não tem mais o propósito de um fazer o outro feliz. A gente conhece Brasil afora, igrejas que já estão tão fortes no ministério, nessa ideia aqui do automático, que coisas são feitas exatamente como eu já disse, sem se questionar por que são feitas. É o chá da amiga que a mulher cristã faz, que já não vai mais nenhuma amiga, que todas as que vão são perdidas. Mas, se alguém propõe, dizer, olha, esse chá, ele já não tem mais o propósito dele. Ele foi criado para trazer amigas. E ele já não traz mais. Vai levantar alguém que diz, mas como é que quer acabar? Esse ano vai ser o 27º chá da amiga. Como é que você quer acabar com isso? São exemplos de como o ministério, ou essa coisa do automático, termina tomando lugar do propósito. Termina tomando lugar daquilo para o qual foi criado. Esse ciclo ele é muito comum no sistema de pequenos grupos, nos projetos de pequenos grupos. Os pequenos grupos surgem com a ideia de alcançar novas pessoas, surgem com a ideia de comunhão, de cuidado, se cria uma estrutura para que isso possa acontecer, um roteiro, um dia de reunião. E no começo isso fica um pouco confuso, as pessoas levam tempo para entender, de modo que algum tempo depois isso fica automático. Tal dia já tem reunião, já sabemos o roteiro, já sabemos o que vai acontecer, já sabemos o que o Coraza vai levar de lanche, já sabemos o que o Marcos vai levar de lanche, já fica mais ou menos automático. E pode até ser uma excelente reunião, mas ela pode estar distante do propósito para o qual foi planejada. E mudar aqui é muito difícil, porque mudar aqui é mexer com o que já está estabelecido, é mexer com o que já está criado, com o que a gente já está acostumado a fazer. É tão difícil mudar que, geralmente, uma igreja, um pequeno grupo, uma organização, quando chega aqui no platô, ela cai. E o sinal muito evidente da queda dela é de que a primeira coisa da queda é que ela pensa no saudosismo, do tempo que a estrutura funcionava. No exemplo da MCM, você lembra do tempo que o chá foi bom, você lembra das fotos que tiveram no chá, das coisas boas que aconteceram no chá, e termina se voltando para a estrutura, achando que se a gente fizer o chá da amiga, neste exemplo, com uma louça melhor, um cardápio melhor, com um palestrante melhor, com uma novidade, a gente vai recuperar essa subida. O ministério, quando foca
na estrutura sempre acha que a solução é melhorar a estrutura. É trazer uma novidade. O culto está tendo poucas pessoas, então a gente precisa dar uma inovada, porque o culto está um pouco rotineiro. O foco é sempre a estrutura, quando devia ser o propósito. Nessa ilustração aqui, nesse gráfico, o saudosismo não resolve e, por último, vem o último estágio, que é a acusação. E a gente achar que o problema é quem está liderando, e achar que o problema são as ideias que estão sendo apresentadas, é encontrar culpados, quando a culpa é de que a gente terminou se distanciando do propósito. Igreja multiplicadora, ou a ideia do PGM, não tem novidade, é só discussão disso, da gente voltar para este propósito, que vale a pena o sacrifício, que vale a pena o esforço, e que toda vez que a gente caminhar em função da estrutura, em função do ministério, a gente venha para cá. No exemplo de pequenos grupos, conhecemos vários, Brasil afora, a última igreja que congregamos estava nessa fase, nessas dificuldades, começa com o objetivo, vai todo mundo, se estrutura, se tem todos os treinamentos, está tudo muito bem, automático. Automático, a reunião de terça é marcada na terça. Terça-feira de manhã, o líder de pequeno grupo manda a mensagem: hoje a gente vai ter reunião, pode ser na casa de quem? Deixa de ser um encontro de vida para ser uma celebração da reunião, uma celebração da estrutura. Sendo que o propósito, todos nós sabemos disso aqui, nenhum de nós desconhece isso ou discorda, não é a estrutura. Mas nós todos, mesmo sabendo, caminhamos para essa tentação. Vamos pensar do tempo que foi bom, no saudosismo, ou vamos achar os culpados? É o Coraza que não está liderando bem o ministério. Não, é que o meu grupo é liderado pelo Marcos. Se trocar de líder, a coisa vai ficar boa. Sendo que a solução, na verdade, era mexer ou voltar para o propósito. Esse propósito sempre esteve nos planos de Deus. Deuteronômio 6, de 1 a 7, especificamente o verso 2, Moisés diz: isso que eu estou te ensinando, você deve ensinar ao teu filho, para que ensine ao filho do teu filho, para que chegue ao filho do filho de teu filho. A ideia de Moisés, que é a mesma ideia que Timóteo cita, é a ideia de que a multiplicação eficaz, ela só acontece quando ela ultrapassa 2 ou mais gerações. Então, quando a gente pensa em propósito, a ideia é de que haja uma tal multiplicação de discípulos, não um mero crescimento. Aqui não é crescimento tecnocrático, não é crescimento pelo crescimento, é discipulado. E quando o propósito é mais do que o crescimento, é, na verdade, o discipulado, é nesse conceito de que a verdadeira multiplicação, a multiplicação bíblica, baseada em Deuteronômio e em 2 Timóteo, ela acontece não quando eu ganho mais um, mas ela acontece quando eu ganho mais um, que ganha mais um, que vai ganhar o seguinte, que vai chegar a 4 gerações. É muito precioso que 2 grandes líderes da Bíblia tenham citado exatamente o mesmo padrão. E a multiplicação eficaz acontece quando se alcança a 4ª geração. Não mais um que vai ter bisneto. Isso não é algo tão fácil. Por isso, é preciso que haja uma intencionalidade na multiplicação. Essa que é o bom da nossa discussão aqui. Não é a novidade, que, repito, não tem novidade. Mas é chamarmos a nossa atenção para isto. Para o fato de que só haverá esta multiplicação que alcança 4 gerações se houver uma intencionalidade. Não é fácil, na nossa vida corrida, a gente ainda separar tempo para fazer discípulos. Não é nada fácil.
Sei que muitos de nós aqui trabalhamos mais de 10 horas por dia. E depois de 10 horas de trabalho, você ainda separar 2 horas para investir na vida de uma pessoa, não é fácil. Só vai acontecer se for intencional, tanto o investimento do tempo, na minha vida, na vida de outra pessoa, quanto a escolha desta pessoa. Intencionalidade na multiplicação é que é a grande coisa que a gente precisa estar consciente quando a discussão é discipulado. E isso, como eu disse, não tem novidade nenhuma. É só uma discussão que a gente precisa fazer constantemente para, no meio dessas nossas 10 horas de trabalho por dia, a gente lembrar, ok, no final de 2020, não vai interessar muito quantos cultos eu participei, quantas reuniões de pequeno grupo eu participei, não vai interessar muito quantos capítulos da Bíblia eu li, mas vai ser muito importante quantos discípulos eu fiz. Todas as outras coisas, obviamente, são importantes também, lógico. Não estou desprezando nenhuma delas, mas mostrando que a nossa correria geralmente não coloca esse indicador. Quem eu discipulei neste ano? E essa perguntinha, quem eu discipulei este ano, ela se torna ainda mais complicada para nós quando ela vem com a seguinte: quem eu discipulei, por exemplo, em 2019, quem ele está discipulando em 2020? Essa discussão nós mesmos fizemos como batistas nesse livro. Alguns de vocês talvez até tenham esse livro em casa. Não duvido do pastor Pércio ter na biblioteca. Ele é um livro de 1976. Eu tinha 3 anos na época. Tem o antigo e o novo. Muito bom. Olha a afirmação do Wayland Moore na página 48. O potencial de multiplicação na igreja é algo fenomenal. Ganhar e treinar uma pessoa em 6 meses não é um ideal impossível. Muitos obreiros ganham mais de uma alma a cada semestre. Mas justamente o que acontece com essa alma depois de ganha é o que faz a grande diferença entre adição e multiplicação em nossas igrejas. Com o passar do tempo, a gente vai esquecendo essa discussão. E a gente vai se contentando mais com os outros indicadores relacionados à frequência, relacionados a eventos, relacionados a outras participações, e menos esse indicador de quantos discípulos nós estamos fazendo. Estou compartilhando. A Karen está dizendo que eu não estou compartilhando a tela. Karen, eu estou compartilhando. No meu celular está vendo. Vocês estão vendo a tela, queridos? Perfeitamente, está muito bom. Muito bom. Karen, está noutra tela, Karen. Só você rodar o celular para um lado, Karen, para passar a tela que você vai ver. Tá bom? A gente termina esquecendo esse indicador. E quando coloca esse indicador de quantos discípulos nós fizemos, geralmente não vem o indicador de quem eu discipulei, quem que ele está discipulando. Na verdade, a Igreja Evangélica Mundial, ela perdeu um pouco esse foco no discipulado por muito tempo. Essa discussão toda de discipulado, ela tem aproximadamente 50 anos. Da forma como está sendo feita agora, ela tem aproximadamente 50, 60 anos. Um dos grandes homens que Deus utilizou para retomar essa discussão foi um cidadão de nome Dawson Trotman, que ele, inclusive, ele era um dos ajudantes, ele chegou a ser um dos ajudantes de Billy Graham. Quando Billy Graham teve um contato com Dawson Trotman, Billy Graham disse: as minhas cruzadas não poderão fazer pela evangelização mundial o que Dawson Trotman está fazendo a gente pensar, que é o discipulado. Billy Graham talvez tenha ganhado perto de 1 milhão de pessoas para Cristo nas suas cruzadas.
Mas ele pensava, é pouco, porque o mundo tem bilhões. E o que Dawson Trotman fez Billy Graham entender naquelas épocas, de 1960, por ali, era um que ganha um tem um potencial muito maior do que pregar no Maracanã lotado para 210 mil pessoas. Um que se multiplica tem um potencial muito maior. Essa brincadeira do potencial muito maior é fácil de fazer, né? Mas você já deve ter feito e sabe que se você começar com 100, em 27 anos serão 13 bilhões. Se você começar com 100, em 27 anos serão cerca de 13 bilhões. Então, o potencial de multiplicação é algo fenomenal, que é diferente desse potencial de adição. Então, nesse nosso período moderno da igreja, nos últimos 20, 30 anos, a gente passou por dois conceitos e estamos, então, tentando trazer um terceiro, que é o de resgate dessas discussões de 1960 ou desse livro de 1976. O primeiro conceito mais recente, que ainda está muito vigente, é o conceito da chamada evangelização eventual. Ainda é muito, muito presente. Qual é o conceito? A gente vai ter uma apresentação de um coral na igreja, o pastor Pércio vai pregar uma mensagem evangelística e eu vou convidar pessoas para estarem presentes no evento. A evangelização eventual ela acontece no dia marcado, na hora marcada, no lugar marcado, e o meu papel é levar pessoas. Enquanto eu era pastor de igreja, às vezes eu escutava os membros dizerem: pastor, eu trouxe um amigo meu hoje aí. A impressão que eu tinha ouvindo aquilo era que eles estavam me dizendo: pastor, eu fiz a minha parte em trazer o meu amigo para a igreja. Se ele não se converter, a culpa é do Senhor que não pregou direito, que não pregou como deveria. Nós somos muito estimulados na década de 90 por diversos movimentos no Brasil a pensar na evangelização eventual. As mega igrejas, elas surgiram muito na década de 90 porque faziam bons eventos. Muitos de nós somos bastante influenciados por isso. Quem não foi influenciado por isso, grosso modo, terminou se tornando uma igreja que manteve uma tradição ótima, mas que terminou não conseguindo um crescimento, agregar novos membros, porque os eventos passaram a ser o forte do meio evangélico. Mais recentemente, passou a se discutir a chamada evangelização relacional, em que eu não apenas convido a pessoa, mas eu busco desenvolver um relacionamento com ela, porque o convite ficou mais difícil. Antes eu podia fazer o convite para estranhos, hoje é difícil fazer convite para estranhos. Então, se eu quero que o meu vizinho vá para o musical da igreja, eu vou primeiro ter que desenvolver um relacionamento com ele para conseguir entregar o convite. É um grande avanço, porque todas as pesquisas que são feitas sobre evangelização mostram que em torno de 76% das pessoas se convertem por causa de amigos ou parentes. Cerca de 76% se convertem por causa de amigos e parentes, não por causa dos eventos. Então, é um grande avanço. Só que a evangelização relacional, ela termina falhando nessa ideia do discipulado bíblico que envolve a multiplicação. E ela esbarra no conceito de separar evangelismo de discipulado. Vou repetir, aqui não é a intenção de ser novo, é de fazer a gente pensar em coisas que já estão no nosso coração, já são do nosso conhecimento, para a prática, e principalmente para a prática de pequenos grupos, nós enquanto líderes. Nesse conceito de evangelismo separado de discipulado, a gente desiste da pessoa porque ela não se converte. Nós tivemos um pequeno grupo na nossa casa de evangelismo. Era um núcleo de estudo bíblico. Estudamos por 8 semanas
aquela campanha do Rick Warren, uma vida com propósito. A Norma frequentou as 8 reuniões e não se converteu. Naquela época, o que a gente fez com a Norma? Desistiu. Porque, caramba, a Norma já participou de 8 encontros. Eu não tenho mais o que dizer para a Norma. A Norma já está evangelizada, gente. O que eu posso dizer mais para a Norma? Esse conceito está muito presente na evangelização relacional, que eu me aproximei com a intenção de fazer a pessoa se converter e não de fazê-la ser um discípulo, uma pessoa que é discípulo de Jesus. Aí vem essa discussão recente da chamada evangelização discipuladora. Com o conceito de evangelização discipuladora, sabe o que eu teria feito com a Norma, que eu não fiz lá em 2008, mais ou menos? Eu teria chamado a Norma para orar. Eu teria chamado a Norma para falar sobre dízimo, para falar sobre Espírito Santo, sobre batismo, sobre ceia. Mas ela não se converteu ainda. Sim. Mas essa divisão entre evangelizar e discipular fomos nós que criamos, porque a palavra evangelizar, literalmente, no conceito que a gente usa, ela não está exatamente no Novo Testamento. A palavra que se destaca no Novo Testamento é fazer discípulos, que inclui o evangelizar, que inclui o discipular, que inclui o capacitar para que essa pessoa possa fazer outros discípulos. Sem esse conceito, a gente termina, às vezes, na reunião de pequeno grupo, ficando assim meio constrangido, porque, puxa, eu tinha preparado uma reunião hoje mais para os crentes, aí apareceu 3 casais visitantes, e agora, como é que eu faço? Porque eu vou ter que mudar tudo aqui. É um conceito que está muito atrelado a essa separação, que não percebe que, ao tempo que eu falo sobre fidelidade no casamento, eu estou evangelizando, porque evangelizar e discipular se torna uma coisa só. E o meu propósito não é que a pessoa seja evangelizada por 8 semanas, caso ela se converta, aí eu vou discipulá-la por mais algumas semanas, e caso ela permaneça no discipulado, eu vou prepará-la para fazer isso com outros. O conceito é que a gente está fazendo isso o tempo todo com cada pessoa. Não existe, nesse sentido, um assunto que seja evangelístico e um assunto que seja especificamente de discipulado, porque tudo é discipulado no macro conceito de discipulado. Esse é basicamente o conceito de evangelização discipuladora. Para a gente entender a importância do relacionamento, que faz parte do conceito de evangelização discipuladora, mas um relacionamento que é intencional para fazer discípulos, tem a pesquisazinha que eu mencionei que sempre vai dar 70%, a maioria sempre vai ser amigos ou parentes. Dessa lista aí, quem que te levou a Cristo? Como foi que você conheceu a Cristo? Foi EBD? Porta a porta? Foi o pastor? Foi rádio ou TV? Ou foi campanhas? Ou foi amigos e parentes? Para simplificar, quem está aqui na sala, quem conheceu a Cristo que não tenha sido através de amigos ou parentes? Tem alguém aqui conosco na sala que tenha conhecido a Cristo que não tenha sido através de amigos ou parentes? É o que mais funciona. A gente só precisa, então, sabendo disto, usar do pequeno grupo como suporte para que a gente possa desenvolver melhor esses relacionamentos para levar pessoas para o pequeno grupo que, antes de chegarem no pequeno grupo, foram alcançadas por nós como amigos, como relacionais. Então, a evangelização discipuladora, os pequenos grupos multiplicadores ou discipulado da igreja em si, ele só vai funcionar quando nós nos tornarmos pessoas mais relacionais e mais relacionais com não cristãos. Enquanto não formos pessoas mais relacionais e mais relacionais com não convertidos, a gente está focando na estrutura, pensando que uma estrutura poderá ser capaz de nos ajudar no propósito,
mas não estaremos exatamente cumprindo o propósito. Nessa mesma pesquisa da importância do relacionamento, mas enfatizando o relacionamento que seja voltado para o discipulado, todos os evangelistas foram classificados nessa pesquisa com 720 pessoas. Todos os evangelistas foram classificados em 3 tipos. O professor, que chega e diz, dileto amigo, com a sua anuência eu quero te apresentar o evangelho salvífico, começando com o proto-evangelho de Gênesis 3,15, passando pela profecia do O Profeta de Moisés, e vamos nos deter um pouco também no livro do servo sofredor de Isaías, para finalmente você compreender por que Jesus é a nossa propiciação, por que ele termina, por que nele nós somos justificados pela fé e temos a redenção dos nossos pecados. E se você está entendendo, e agora é o anelo do seu coração receber essa salvação, faça comigo a seguinte oração com o coração genuflexo. É o professor. Sabe todos os termos, sabe todos os conteúdos. O segundo tipo é o vendedor, que é muito cheio de argumentos, é muito insistente, e até testemunho que sou fruto de um vendedor, eu não me converti, o vendedor se converteu por mim, graças a Deus. Ele perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu disse, olha, eu podia até querer, mas não vou fazer um negócio desse não, porque meus pais não vão concordar. Eu tinha 15 anos. Ele então disse para todo mundo, gente, ele se converteu, ele está dizendo que quer, só não quer por causa dos pais. Então, ele quer, ele se converteu. Orou por mim, todas as pessoas naquele acampamento de jovens, que era um acampamento pequeno, vieram me dar os parabéns, me abraçar, porque eu tinha me convertido. É o vendedor. Graças a Deus. Eu levei 1 ano para me converter de verdade, mas graças a Deus, naquele dia eu passei a fazer parte daquela igreja e permaneço pela graça de Cristo até hoje. O terceiro é o amigo, que mesmo que não saiba de todas as coisas, não saiba explicar tudo, mas ele se aproxima da pessoa, ele está perto, ele é alguém que de fato se relaciona. Qual foi o resultado de cada um, pastor Pércio? Para ficar mais bizarro agora com os resultados. O professor, onde é que está o problema? A pesquisa foi feita com 240 não convertidos e perguntou-se para os 240 não convertidos, quem foi que te evangelizou? 10 não convertidos evangelizados pelo amigo, 22 pelo vendedor e 208 pelo professor. Perguntou-se então a 240 afastados, quem te evangelizou? 3 pelo professor, 1 pelo amigo e 203 pelo vendedor. O problema do vendedor é que muita gente se converte, mas não se firma. Dos convertidos, 170 pelo amigo e 65 pelo vendedor, eu estou entre esses 65. Aqui só pesquisas para reforçar que, de fato, é relacionamento. Então, entendendo a importância do relacionamento, mas um relacionamento que seja intencional, o conceito de relacionamento discipulador ou de evangelização discipuladora, essa comunicação aliada ao relacionamento com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores, discípulos que vão passar, sim, para a 4ª geração de multiplicação. E entendemos que isso precisa ser a base dos relacionamentos que vão formar os convidados para pequenos grupos. Se não, convidar para o pequeno grupo se torna igual a convidar para ir para a igreja. Aqui vem, já caminhando para o fim, vem o nosso cartão-alvo de oração. Cada cristão tem parentes que precisam conhecer Jesus, tem vizinhos que precisam conhecer Jesus, tem colegas do ambiente de trabalho que precisam conhecer Jesus, tem pessoas que prestam serviços, como o mesmo garçom da padaria, e tem relacionamentos através da igreja, o pai, a mãe de alguém. Se entendemos a necessidade de nos relacionar, nós vamos olhar para esse oikos, para essa família estendida, esse conceito de casa no grego, no Novo Testamento, e vamos pensar quem é dessas
dessas opções de relacionamentos que eu vou procurar me aproximar com a clara intenção, claro objetivo no meu coração, de não apenas convidar para uma reunião, mas de me multiplicar através dessa pessoa, de formar um discípulo através desta pessoa, passando de uma época em que eu serei como pai para esta pessoa, responsável por ajudá-la em muitas decisões na fé, evoluindo para um tempo em que eu serei mais um mentor, alguém que já não precisa estar tão presente, mas com o objetivo final de chegar no nível de parceria em que esta pessoa já se multiplica, já faz o que foi feito com ela, já se reproduz como discípulo de Jesus que passa a ser. Então, é mais do que um convite, é mais do que esperar que uma atividade, uma programação produza a conversão, sou eu mesmo que vou levar a pessoa nesse processo. Entendendo que alguns de nós vai ter mais dificuldade, vemos a estrutura ajudando no propósito, a estrutura do pequeno grupo, a estrutura da igreja, o aconselhamento pastoral, a pregação pastoral, a escola dominical, ajudando nesse propósito de levar a esse ponto. Quando entendemos isto, o pequeno grupo, ou qualquer outra atividade nossa, passa a ser, sim, ferramenta para o propósito e não objetivo. Nesse gráfico, muito rápido, e com ele a gente finaliza, podemos abrir para perguntas, pastor Pércio, Henrique, Coraza também, a gente lembra que, como o propósito é a multiplicação de discípulos, que vai redundar em multiplicação de pequenos grupos, o tempo sem reunião, que é o maior tempo da semana, isso aí é o gráfico de uma semana, o tempo sem reunião durante a semana é tão maior que o tempo da reunião que ele termina sendo mais importante. O foco não é o que acontece na reunião. O foco não é aquela hora e meia, 2 horas de reunião. O foco é mais o que acontece fora da reunião do que o que acontece dentro. O pastor uma vez me perguntou, não era época de pandemia, mas eu disse, pastor, como é que a gente faz? Porque eu estou há 3 semanas sem reunir pequenos grupos de jovens. A minha pergunta para ele, eu já conversei isso com alguns de vocês, foi, ok, mas os pequenos grupos estão funcionando? A pergunta foi feita de propósito, porque ele se chocou. Ele disse, o choque dele era, mas se eu estou te falando que os pequenos grupos não estão conseguindo se reunir, como é que tu vem me perguntar se estão funcionando? E era de propósito para que ele entendesse que se o pequeno grupo só funciona na reunião, ele é só estrutura. Ele não tem um propósito. É mais uma reunião igual a EBD, igual ao culto, igual a qualquer outra atividade boa que fazemos. Boa. Mas ela termina tomando tempo do propósito. Quando nós pensamos que o pequeno grupo existe para, através da comunhão, através do estudo bíblico, através do cuidado mútuo, produzir discípulos, se entendemos, se estabelecemos esse propósito, então a estrutura precisa estar a serviço disto. E mesmo que eu não possa participar de uma reunião, eu ainda posso cumprir o propósito, eu ainda posso fazer discípulos. Porque a reunião é uma ferramenta para o propósito e não o objetivo principal. A boa notícia desta igreja, hoje eles estão com excelentes reuniões, mesmo no tempo de pandemia, não reuniões presenciais, lógico.
muitas coisas continuam acontecendo, o sistema de pequenos grupos, os jovens e todas as outras redes continuam funcionando ou cresceram, independente do tempo de pandemia, cresceram muito, 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 porque deixa de ser só mais uma reunião para se pensar realmente no propósito. É natural que daqui a 2 anos toda essa discussão vai ter que ser feita lá de novo, em qualquer lugar, porque é tentador viver em função da estrutura. É tentador colocar os indicadores da nossa vida que sejam mais atrelados à estrutura. Quantas participações nisto, quanto de oferta, quantos e quantos alvos, esquecendo deste que é o propósito. Quando eu coloco assim o propósito, eu não estou desfazendo dos demais, da adoração, da oração, da devoção, da piedade. Mas estou trazendo para pensarmos no objetivo de multiplicarmos. Eu concluo, para a gente ou conversar ou encerrar, com a história do meu tempo de pastor. Chegou um rapaz na igreja, um senhor de seus 52 anos, um homem muito ativo. Imediatamente, a nossa igreja tinha uma membresia de cerca de 700 pessoas, mas mesmo com um número um pouco maior, ele chegou e conseguiu espaço, ser visto por todos. Mas ele começou a procurar algumas irmãs da igreja com uma conversa muito sem graça. A nossa igreja era uma igreja de pessoas de baixa renda, então todo mundo em casa, aquela ideia de sentar na calçada no final da tarde, cidade de 120 mil habitantes. E ele chegou para algumas irmãs com uma conversa muito sem fundamento, literalmente essas palavras: eu não consigo fazer filho. Não é porque eu não sei, não, que eu sei e sei muito bem. É porque eu sou estéril. As irmãs então me procuraram como pastor da igreja, dizendo: pastor, nós estamos incomodadas com esse irmão. E nós conversamos com aquele irmão, mostrando que a atitude dele era uma atitude que beirava o assédio, inconveniente, e ele afastou-se da igreja. Eu fiquei alegre, aliviado, porque estava protegido agora. A nossa ministra de integração, que cuidava da visita aos novos convertidos, tinha feito uma última visita para ele já tinha dito para ela que realmente não voltava mais para aquela igreja. Eu fiquei muito aliviado, principalmente de adolescentes, meninas que ele poderia assediar. Mas naquele meu sentimento de alívio, Deus falou muito, muito forte no meu coração assim: ok, a igreja perdeu um problema e o inferno ganhou uma alma. Boa troca. Hoje, eu teria chamado aquele irmão e teria dito: meu amigão, algumas irmãs se sentiram bastante incomodadas com uma expressão sua. A mesma expressão para várias pessoas, portanto, não adianta negar. Mas, como seu pastor, eu quero separar todas as terças, das 8h30 às 9h30 da manhã, para estar com você. Para orarmos juntos. Para você crescer. Para você entender que esse comportamento precisa ser evitado e por quê. Podemos? É minha proposta. Todas as terças, de 8 a 9h30. Eu quero fazer um discipulado com você. Eu quero lhe discipular. Hoje seria a minha atitude. Entendendo exatamente. E quando a gente fala de discipulado, de multiplicação, não é crescimento pelo crescimento, não é número. São vidas que sem Cristo perecerão eternamente. Não é mais membros de igreja. São mais cidadãos do céu. É isso que eu estou colocando nessa reflexão como propósito, que cada um de nós precisa ter
com o propósito mesmo de multiplicar a ponto de ultrapassar 2 ou mais gerações. Pastor Pécio, Henrique Corazza, esse é o conceito de evangelização discipuladora, que na quinta-feira eu gostaria de apresentar ações práticas, concretas de como fazer. Eu agradeço, Milton, especialmente porque tudo que você falou vai muito de encontro a uma concepção, a uma coisa que eu sempre defendo de que mais não resolve. Principalmente nessa questão da estrutura, né? Essa ideia de que vamos fazer mais, né, para poder alcançar certos resultados. E o que você falou confirma bastante isso. Eu estou ansioso com relação a esse como fazer aí, que a gente vai ver nos próximos encontros. Parabéns aí, pastor, pela sua apresentação. Eu acredito que realmente a gente precisa ter a postura, né, primeiro, e o foco. Eu entendi, assim, um resumo geral, que a nossa postura em relação a não ser só uma ferramenta, né, mas a gente trabalhar sempre as pessoas focando no discipulado, eu acho que essa é realmente nosso propósito, né, principal. E eu creio que a gente possa fazer isso em pequenos grupos com muita tranquilidade. Mas é preciso ter disciplina e empenho, né? Porque a gente precisa se empenhar para fazer isso. Isso a gente precisa gastar energia nisso, né? Muita. Então, para que a gente possa ter sucesso, é muita energia que a gente precisa gastar. Então, eu acho que são ferramentas, mas não são só essas ferramentas que a gente tem. A gente tem também Espírito Santo trabalhando com a gente tem Deus trabalhando com a gente. E eu acredito muito que os pequenos grupos são realmente multiplicadores por questão do discipulado e não só por questão das reuniões e da evangelização em si, né? A evangelização é parte disso, mas eu acho que vai depender muito de tocar a fé de cada um, tocar o empenho para cada um possa trabalhar nesse ministério. Eu gostei muito dessa primeira parte, eu achei bem interessante a gente separar o que é discipulado do que é evangelismo, mas não é separar, mas é entender que isso é uma coisa só, né? Não é a separação em si, mas é o global disso tudo, né? E a postura é individual, né? Cada um tem que ter a sua postura de trabalhar esse assunto, de ter foco nisso, né? Realmente chegar na quarta geração não é fácil. A gente sabe que quanto mais agora essas questões todas de isolamento, de a gente estar separado, de a gente não poder trabalhar com as pessoas diretamente, né, presencialmente, mas realmente a gente tem que investir nisso, né? Eu gostei muito dessa primeira aula e espero que a gente conclua isso e realmente vá para a prática o mais rápido possível, assim como também é um anseio do pastor, é um anseio de muitos aqui que estão nessa reunião. É isso, muito obrigado. Eu não vou falar muito agora. O pessoal pode falar Tá mais aí. bom. Eu disse que não ia ter novidade e cumprir a promessa. Não tem novidade não, viu? É reflexão. Não é Henrique, novidade, você mas tem é que... importante, né? Refletir. Uhum. Henrique, você está com o microfone desligado. Dá para ouvir agora? Agora sim. Tá, então eu queria agradecer muito sua palavra. Acho que foi um bom começo. Já estou ansioso pela próxima aula. Na verdade, eu acho que muito mais do que simplesmente fazer a evangelização, o discipulado é fundamental. E para isso a gente precisa
necessariamente criar um ambiente propício, tanto nos PGs, nos lares, mas na própria igreja, né? E a nossa igreja, ela tem como característica de ser uma igreja acolhedora, isso é muito bom, isso é um facilitador. E também queria dizer para todo mundo que está aí participando, que está ouviu o que foi falado, que cada líder precisa já começar a pensar no seu grupo. A gente iniciou um projeto no começo do ano e houve aí uma pandemia que interrompeu tudo, a gente deu uma freada grande, né? Mas eu acho que é um tempo agora que a gente tem de se preparar para os meses seguintes, né? Até o final do ano deve acontecer muita coisa ainda, mas a gente se preparar e já começar a organizar os nossos grupos. Quem vai participar de cada grupo, como fazer, quais estratégias, etc., né? E a gente vai ver alguma coisa sobre isso, eu acredito, aí nos próximos módulos, mas a gente vai se falando. Então, muito obrigado, não só ao pastor Milton, mas a cada participante aí. Muito gostoso poder rever todo mundo. A gente está aí isolado e tal, mas graças a Deus todos estão bem. Foi muito bom. Marcos, Eu fiquei impressionado aí com essa boa conceituação, né, disso, que a gente acaba fazendo, a gente já é meio antigo aí na igreja, na vida evangélica ou cristã, e já fez evangelismo de várias formas. Acho que eu mesmo já me peguei aqui fazendo evangelismo eventual, por companheirismo, sei lá o quê, né? Eu já usei de tudo quanto foi método, né? Se era para ganhar alguém para Cristo, eu não vou discutir o conceito, né? Que venha. E a gente sabe que, às vezes, puxava na rede muita gente e só ia para a mesa poucos, né? Mas eu acho que o que me marcou mais aí foi a ideia de que o líder nunca poderá deixar de mencionar, repetir e realmente insistir na ideia do propósito, né? Cada reunião tem que ter aí quase que um mantra dizendo, olha, esse é o nosso propósito, esse é o nosso propósito. Porque a estrutura é tentadora, né? Principalmente se ela for confortável. Então, vai ser gostoso ir na casa de alguém que é uma casa espaçosa, tem boa comida, que não sei o quê, que a gente pode dar risada. Essa estrutura é tentadora, né? Isso. E aí, se der, a gente evangeliza, né? Mas o propósito fica, às vezes, meio como se fosse menos importante, né? Nisso, né? Essa foi a parte que mais me tocou na sua apresentação. Muito obrigado pelo seu estudo. o que está acontecendo? Acho que o pastor Pércio caiu, né? Pastor Pércio? Está aqui, não, está comendo agora. Eu estou aqui comendo uma esfirra deliciosa que acabou de sair do forno. Ô Milton, para mim, eu diria que de tudo que traz de contribuição, essa visão igreja multiplicadora que você expôs e tem exposto para a gente assim com tanto brilhantismo, né, que a gente chega a ficar até com vergonha de como a coisa é óbvia e a gente deixa de fazer o óbvio, né? Mas o que mais me marca, assim, o que mais bate na minha cabeça assim, o tempo todo é essa questão da intencionalidade. Como é fácil a gente perder isso na medida em que as coisas vão acontecendo, né? Pode continuar, pastor Pércio, o senhor que está conduzindo. Se Mas você liga ouviu um pouco. Ouvi. Eles poderiam falar um pouquinho, o Nilson está aí. Todos os outros, né? O Nilson. Isso, Henrique, ajuda. Rafael. Luiz Potter.
Fala aí, Marlov, Edu, você que é o caçula. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? perfeitamente, em alto e bom som. Maravilha. Eu fiz minhas anotações aqui. Eu achei muito interessante o que o pastor passou para a gente. Eu acho, falando um pouquinho do quão efetivo é essa multiplicação, eu sou a segunda geração. Meus irmãos, nós somos a segunda geração. E agora eu entendo o quão difícil é fazer essa evangelização ser efetiva. Se a intenção é que se passe para pelo menos 4, a gente está na segunda, eu sei que eu vou ter um trabalho muito grande para passar isso para os meus filhos e fazer com que eles passem para os filhos deles. Então agora eu entendo a seriedade que é evangelizar, a seriedade que é tratar com um jovem, a seriedade que é tratar com alguém com uma alma que você tem que cuidar. Falando de propósito também, eu achei muito interessante que o propósito é evangelizar, é ganhar discípulo. E o propósito, acho também, para o meu grupo, que é o grupo de jovens, seria até ganhar a alma deles. A gente sabe, a gente entende que alguns às vezes têm dúvidas, eu mesmo tenho muitas dúvidas, as pessoas têm dúvidas e a gente não consegue esclarecer, muitas vezes nas aulas. Eu acho que isso seria um empecilho para eles, entende? Às vezes eles têm uma dúvida, não conseguem esclarecer e aí desanima. Então eu entendo mais ainda essa seriedade, eu entendo que é mais preocupante ainda e que a gente tem que estudar bastante para poder passar isso para eles da forma certa. Mas o nosso grupo está indo bem, graças a Deus. A gente está conseguindo fazer as EBDs tudo direitinho. E com o tempo a gente vai se acertando, vão voltar aos cultos, vai dar tudo certo, a gente vai começar o nosso PG e vai dar tudo certo. Irmãos, vou pedir desculpa por te sair da reunião, porque eu tenho uma ligação internacional para falar aqui. Mas desejo a vocês todos aí um bom descanso. Muito obrigado, pastor Milton, os irmãos que participaram. Obrigado, Marcos. Deus abençoe, querido. Boa noite, Marcos. Boa noite. Essa é uma boa desculpa Nilson. para sair para lavar a louça, né? Fala aí. Essa é uma boa desculpa para sair para lavar a louça. O Nilson está aí, Nilson? Estou presente. Presente ao vivo e a cores. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Nilson. Ótimo. Chegou a minha vez, então? Deixa eu falar agora os 2 minutos. Eu gostei muito, pastor, principalmente porque eu observei bastante, não sei se é uma falha nossa do pequeno grupo, ou talvez até na igreja, como você fala, que sai do propósito com facilidade. Quando você falou dessa moça aí, que ela pegou 8 cultos, né? Participou de 8 eventos e não se converteu, né? E às vezes a gente, vendo essa situação, se não se converteu porque não quer nada, né? E a gente esquece do propósito que realmente é a mesma coisa. E se converte a pessoa, aí chega na igreja também, a gente já deixa meio de uma, já se converteu, já está salva, pronto, já está aí também, né? Não prepara a pessoa. E diante do que o senhor falou aí da preparação, realmente a gente não tem, realmente a gente tem que amar as pessoas, não ver as pessoas como mais um na igreja, realmente. Não é mais um que ela tem que ser na igreja, ela tem que ser mais um no céu. Ela tem uma pessoa preparar a pessoa para o céu e ser uma pessoa preparada para ser discipuladora também, né? É mais um discípulo. E eu vejo que aí esse propósito que a gente não pode esquecer jamais, que às vezes a gente vê uma pessoa, já aceitou, participou, tal, então está preparado, e realmente não está. E como você falou, primeira, segunda, terceira, pelo menos uma quarta geração, isso prova que vai ser um conceito bom, um aprendizado bom, não só para ele, como para todos nós, né? Que vai participar e que participa disso aí. Porque às vezes, até como o pastor Pérez falou, é muito fácil para a gente sair do propósito e entrar para as coisas boas, né? Para aquilo, tal e tal. Então, essa preparação realmente, e falta não só no pequeno grupo, mas às vezes falta muito na igreja, né? Não só na nossa, mas estou falando da nossa igreja, não é uma crítica, mas às vezes a gente vê, uma pessoa se aceitou Jesus, pronto, a gente acha que o Espírito já preparou aquela pessoa, né? Já está preparada. E a gente sabe que não é bem assim. Para gerar discípulo, para essa pessoa gerar discípulo, ela tem que ser preparada. E nada melhor do que o nosso pequeno grupo, né? PMG, para isso, já começar daí, né? Independente, né? Que a pessoa fique conosco ou na outra igreja, mas onde ela for, e ela vai ser sempre uma discipuladora. Certo? Sempre. Certo.
O Rafael tá Marlov. quietinho lá. O Marlov e o Rafael não estão falando, hein? Marlov, posso falar? Pode falar, Pode Marlon. sim. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma ansiedade que eu tinha a ser colocada. Eu não conseguia entender muito bem como é que funcionavam esses pequenos grupos. E a primeira vez que eu encarei essa situação de frente foi quando eu cheguei em São Paulo, há 25 anos atrás. Eu cheguei e a Igreja Batista do Morumbi tinha pequenos grupos. Bom, o que é isso? Aí me explicaram mais ou menos lá. Eu vim de uma igreja super tradicional no Rio. O que tinha eram as visitas que a gente fazia, mas não existia ainda essa dinâmica. Aí eu já me senti meio deslocada lá, porque era muita gente e ninguém conhecia ninguém. Aí uma irmãzinha tão carinhosa pôs a mão no meu ombro e falou assim: não, mas no pequeno grupo, nos pequenos grupos, você vai conhecer todo mundo. Aí eu fiquei pensando, é um grupo social? Isso ficou na minha cabeça. Ah, então é lá que a socialização, em tempo nenhum passou pela minha cabeça que seria um instrumento de evangelização, até porque eu via também essa janela aí entre uma coisa e outra. Bom, mas eu fiquei pouco tempo lá, porque a gente queria morar aqui na Zona Oeste, porque ele tinha sido transferido, e aí eu vim para uma igreja pequenininha, aqui no Parque São Domingos. Uma igreja pequenininha, menos de 50 membros. E aí, nessa igreja, tinha um senhor que fazia estudo bíblico nos lares. E aí eu falei, bom, eu vou entender isso, deve ser isso que é pequeno grupo. Aí fui lá, coloquei minha casa à disposição, morava bem próximo da igreja, eu tinha grande quantidade de reuniões na minha casa. E aí eu vi que não, ele ia lá, fazia um estudo bíblico, muitas vezes. Foi ali que eu comecei realmente com mais profundidade, estudar a Bíblia, porque ele sempre me colocava para trazer o estudo, e passei a pesquisar um pouco mais. Falei, não, isso não está. Eu não estou entendendo o que é esse pequeno grupo. Por conta até das organizações tradicionais da igreja, que são aquela rotina. Sempre uma reunião muito boa, mas a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente já sabe as falas dos irmãos ou das irmãs, independe. E pela primeira vez eu entendi agora, ouvindo o pastor, que não é bem assim. Não é uma social, não é um grupo multiplicador, porque nós tivemos um embrião de tentativa de formar os pequenos grupos aqui na Lapa. E o treinamento que foi dado, o irmão Marcos poderia até endossar a minha fala, era no sentido de multiplicar. Olha, a igreja tal está bombando, vocês vão ver como essa igreja vai crescer. Eu não aguentei no segundo, porque eu falei, eu não estou entendendo esse negócio de multiplicação. Se eu vou trabalhar um tema, e assim, tudo muito bem preparado, um material muito bem preparado, um roteiro. O Potter também, o pai dele foi dessa época. Muito Conversamos bem. a respeito disso. E eu continuei a não entender como que ele... Então, eu fiquei meio arredia. Para não causar problema, eu fiquei meio de lado e não me envolvi muito com essa história. Aí veio de novo, eu falei, meu Deus do céu, vou eu ficar com o meu conflito. E agora eu entendi que o pequeno grupo, ele tem um objetivo e que não é multiplicar igrejas. É discipular pessoas. Não é convívio social. Eu vou participar no grupo A, porque tem fulano e Beltrano, que eu me entendo muito bem com ela ou com ele, e eu vou para aquele grupo. Mas sim a evangelização. Muito obrigada, pastor. Tirou, assim, abriu a minha mente para entender
o que é. E eu li alguma coisa, alguns livros aí de alguns autores, era um troço muito mais confuso ainda na minha cabeça. E porque na Coreia do Sul foi assim que as igrejas se ampliaram, hoje tem 5.000 igrejas. Eu falei, nossa, aqui está muito atrasado. A gente vai ter que andar muito para multiplicar, porque a gente não está conseguindo nem somar. Luiz Renato, e você? Assina embaixo. Não poderia ser diferente, né? Assina embaixo, é exatamente isso. Olha, a gente tem uma impressão de que o importante é, nossa, vamos fazer um lanche, porque isso é que vai ser importante, vai trazer bolo, churrasco, nada, não é nada disso. A gente falou um pouquinho disso no começo do ano, quando a gente fez aquele encontro num sábado na igreja. Vocês, se não me falha a memória, tinham ido para Caxambu, né? São Lourenço. E, então vocês perderam, mas muito do que vocês estão falando aí, o Robson falou e outras pessoas disseram da experiência que aconteceu na igreja há algum tempo atrás. E, na verdade, o pequeno grupo é muito mais do que isso, muito mais. Com certeza. Eu falo por mim, pelo Coraza também pode retificar o que eu estou falando, mas a gente está aprendendo ainda. E até por isso é que a gente está fazendo essas reuniões esses dias, essa semana, para a gente aprender um pouco mais. Mas é uma coisa muito mais complexa do que isso, e a ideia não é crescer por crescer. O crescimento pode acontecer sim, mas ele é consequência. Foi muito importante aquela apresentação que o pastor Milton fez no nosso treinamento sobre 5, se não me engano, foi cinco modelos de pequenos grupos que ele apresentou e como todos eles tendem a um esgotamento com mais ou menos tempo. Ao passo que quando a ênfase está estipulado, isso já não vai acontecer, porque pela abrangência do que se faz no pequeno grupo. Nas reuniões, né? Nas reuniões, não foi exatamente no treinamento, né? Mas foi nas reuniões. Foi na reunião, né, Milton? Eu posso sugerir, Milton, que nos próximos encontros aí você repita aquela informação, porque foi bem bacana. Pode ser. Ok. Rafael, vai falar alguma coisa, Rafael? Eu cheguei tarde, não posso sentar na janelinha, né? Cheguei aí umas 8h30, o que eu vi eu gostei, e parece que eu estou vendo ali que está sendo gravada, se estiver disponível, depois gostaria de ver desde o começo. Eu tenho grupo pequenos até 30 anos. É pouco tempo, né? Ainda está aprendendo, né? Aprendendo. E cada um deles, cada época, um às vezes foi mais evangelístico, outro foi mais de comunhão, que eu acho que o grupo pequeno é tudo isso, né? É comunhão, evangelismo. E, assim, nunca deixou de ser, para mim, discipulado. Abrir minha casa, abrir a minha vida, a vida da minha família, que as pessoas pudessem conviver e receber a minha palavra, ou eu participar, mesmo que eu era um participante, não um líder, receber a minha palavra e mostrar para eles como que aquela palavra é vivida na prática. Para mim sempre foi isso. Lá no meu grupo em Mogi das Cruzes, teve um pastor que saiu de lá. Ele foi para minha casa, ele se converteu, ele virou pastor. Hoje ele está com o Senhor e foi ser pastor antes que eu, né? Porque eu ainda estou no caminho, sou seminarista. Ele se converteu na minha casa e foi ser pastor de uma outra igreja, não a minha. Assim, como eu falei, vai depender da churrascaria, né?
Então é isso aí. Eu vou falar muito, vai que eu vou falar alguma coisa contra o que foi falado. Mas tá bom. O que eu vi, eu gostei. Daqui a pouco, Henrique, ele vai receber uma ligação internacional, viu, Henrique? Tá bom, Falé, obrigado. Mais uns 10 minutos ele recebe uma ligação internacional aí. Vocês sabem que eu não entrei porque eu estava em aula, né? Ainda matei um pedaço da aula para chegar mais cedo aqui. Tá perdoado, tá perdoado. Bom, eu pedi para o Coraza disponibilizar essa gravação para deixar lá no nosso canal, no YouTube. Não só para você, Rafael, para o Elias, que aqui também não pôde participar, mas para qualquer outro irmão que queira saber o que está acontecendo e se envolver no que está acontecendo. Podemos confirmar, então, novamente, às 20 horas para quinta-feira? Todo mundo de acordo? Ok. Opa, ótimo. Para mim, ótimo. Combinado. Vou chegar atrasado de novo, mas chego. Quinta-feira estamos juntos. Pastor, se puder depois disponibilizar o link aí para baixar, para poder gerar para o YouTube. Sim. Eu vou passar. Tem que fazer só alguns cortes, né? Talvez, para tirar esse nosso bate-papo. Pode deixar que eu faço, não tem problema não. Eu edito. Antes de vocês irem embora, essa eu vou plataforma... parar a gravação agora.